Rádio Bandeirantes. Oi, tudo bem? Meu nome é Débora, prazer. Débora Bispo Soares. Eu trabalho aqui na rua, é da onde que eu tiro meu sustento da minha filha. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. Hoje minha filha tá com 14 anos. Você não casou? Eu não. Casar é pra louco. Tá louco? Quero casar não. Casar pra ter dor de cabeça não dá certo não. Você nasceu assim? Não, foi paralisia infantil. Eu tinha 2 anos e 8 meses. Eu fui adotada. Entendeu? A minha mãe verdadeira me abandonou. Era pra mim ir pro juizado de menor, na época. Aí a minha tia tentou ficar comigo, sabe? Aí minha tia não tinha condições, não queria, o marido da minha tia não queria. Aí a dona Edna pegou e me criou até hoje. That's the time you must keep on trying. 20 anos que você tá aqui no semáforo? 21 anos. Vai fazer agora no final do ano. É aonde que eu ganho meu sustento, aonde que eu brigo, aonde que eu tenho preconceito, que eu chego nos carros, os carros fecham o vidro na minha cara, entendeu? Às vezes dá uma revolta, mas falar, é daqui que eu ganho meu pão. Eu vendo bala, vendo chocolate, eu vendo tudo que vinha na minha cabeça. Livro também, que o Márcio ali, ó. Aí o Márcio veio conversar comigo, aí eu expliquei pra ele. Aí ele fez um livro pra mim, me ajudou, entendeu? Tem a minha história todinha. If you just smile. Lei Brasileira de Inclusão ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, tanto faz. É um documento que tem a proposta de ampliar os direitos das pessoas com impedimentos físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais, desde que esses impedimentos possam atrapalhar a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Esse conjunto de regras ficou pronto depois de muito debate e, finalmente, o Estatuto chegou ao Senado agora em junho, relatado pelo senador Romário. Há 10 anos, fui abençoado com o nascimento da minha filha Ive, uma criança que mostrou para mim a oportunidade de conviver com uma pessoa com síndrome de Down. Desculpe, estou um pouco até emocionado. Foram 15 anos de debate, como contou pra gente o autor do texto, o senador Paulo Paim. Eu espero que não tenha grandes alterações. São cerca de 127 artigos. Cada artigo é praticamente uma lei. São cerca de 47 milhões de pessoas que são beneficiadas com esse estatuto. Em cada país aí, pessoas com deficiência se aproximam aí dos 20%. O Brasil tem mais de 200 milhões, por isso que dá mais de 40 milhões. Amanhã, a Lei Brasileira de Inclusão deverá ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas do papel à prática, quais são os caminhos que a gente ainda precisa percorrer, hein? Meu nome é Carlos Roberto Alexandre, sou deficiente visual total, trabalhava na área de segurança, segurança particular, no colégio. Perdi a visão há 2 anos, em 2013, fui vítima de roubo, tentativa de roubo. Eu tentei escapar, coisa que não é indicado, reagir, mas reagi por devido estar com meu filho na garupa, onde eu vim a ficar deficiente visual depois de chocar com a moto de frente com o muro. Sou aposentado, por invalidez, Voltei para a faculdade agora com a deficiência, Curso Direito, estou no 5º semestre. Na faculdade eles cedem lá uma acompanhante de sala, Então tudo para mim agora é novo. Na realidade eu tô, vamos dizer que eu nasci novamente, estou aprendendo
Eu vim aprender tudo novamente, né? Como andar, como escrever. Eu sou a Mara Gabrilli, deputada federal por São Paulo, relatora desse projeto que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Então a gente tem transformações na área do trabalho e do emprego, a gente tem transformações na área da saúde, na educação, na cultura, no esporte, na infraestrutura urbana, na questão de assegurar direitos mesmo a essas pessoas. O Estatuto da Pessoa com Deficiência cria, por exemplo, o Auxílio Inclusão. É uma renda extra para o trabalhador com algum tipo de necessidade especial que será paga assim que ele for contratado. Os critérios e o valor dessa bolsa vão precisar ainda de uma nova lei. Na educação, as escolas privadas serão proibidas de cobrarem mensalidades maiores para alunos com algum tipo de deficiência. E o poder público vai ter que incentivar a publicação de livros acessíveis pelas editoras do Brasil. Tem ainda a questão eleitoral. A pessoa com deficiência poderá ser acompanhada na cabine durante o voto. E na saúde, o dinheiro do FGTS vai ser usado para compra de órteses e próteses, se precisar. E os planos de saúde serão proibidos de cobrarem mais caro dos pacientes com algum tipo de deficiência. Aqui fala o Cláudio Scaff Zaidan. Eu trabalho como comentarista na Rádio Bandeirantes. Tenho um filho que, pouco depois que nasceu, ele sofreu uma paralisia cerebral em razão de problemas de oxigenação. Teve 5 paradas respiratórias, provocaram uma lesãozinha e isso provocou problemas motores, né? A gente está falando de indivíduos, então cada um tem suas peculiaridades, né? E mesmo o eventual problema, em alguns atinge mais uma parte do que outra. No caso dele, atingiu a parte motora, né? É uma pessoa muito inteligente, muito alegre, graças a Deus. É uma grande bênção que a gente tem na vida. E as dificuldades, e digamos as coisas com as quais você lida, elas vão mudando, claro, conforme o tempo passa, a idade passa, né? Quando criança, você tem determinadas coisas e muitas vezes, dependendo do lugar que você está, falta de escolas especializadas. Depois, quando cresce, que já pode sair numa cadeira, você tem as dificuldades da falta de planejamento urbano para esse tipo de situação, né? Agora, algumas mudanças, começa a haver uma preocupação em você ter coisas básicas, né? Como rampas, etc. E você tem que estar preparado e saber que durante toda a sua vida, né? Isso é uma coisa especial com a qual você tem de lidar. Não é um problema, no nosso caso específico, uma grande bênção. A Lei Brasileira de Inclusão prevê também alguns números, algumas cotas mínimas. Por exemplo, das vagas em estacionamento, 2% devem ser para deficientes. 5% dos carros de autoescolas e de locadoras de automóveis vão ter que ser adaptados. Frotas de táxi, 10% dos carros devem ser especiais e 10% das outorgas de táxi devem ser concedidas aos beneficiados pela lei. Moradias em programas públicos ou com recursos públicos, 3% para as pessoas com deficiência. Vagas em vestibulares do ensino superior, pelo menos 10%, entre outros. Já tropiquei, né, no degrau, mas é na saída do degrau, né? Achei que já estava no último e dei aquela tropicada. O ônibus, né? E não tive nenhuma situação dessa de cair. Apesar que as calçadas de São Paulo são terríveis. Como é que são as calçadas de São Paulo? Péssimas. Desnivelada, esburacada, né? Com vários obstáculos. Quanto é que custa um pneu de uma cadeira de roda? Você quer saber? 300 conto. 300 reais cada um. Da frente é 200 reais. Mas eu tenho que comprar, eu tenho que manter. Se eu ganhei, eu tenho que manter, entendeu? O preconceito por ser negro e deficiente visual pode ser que tenha aquela minoria
eu não vou ajudar essa pessoa, porque sabe que existe, que tem mesmo, não tem como, né? Então pode ser que sim, mas não acho assim que é a maioria, não, é a minoria. Eu sou Tereza Costa do Amaral, superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós entendemos que uma legislação em separado, ela vai tornar a pessoa com deficiência objeto de uma legislação diferenciada, como se ela não fosse e não tivesse todos os direitos que qualquer brasileiro. Porque, por exemplo, se você pensar que o deficiente é criança, então as questões do deficiente quando criança podem estar no Estatuto da Criança. Quando ele é idoso, podem estar no Estatuto do Idoso. Agora, fazer um estatuto só para o deficiente torna a tentativa de inclusão uma tentativa mal sucedida que, na verdade, acentua a exclusão, acentua a diferença. De forma alguma, não tem como acentuar, porque ele não é um projeto assistencialista. Ele é um projeto que garante direitos. Por exemplo, direitos à escolha, no caso de uma pessoa com deficiência intelectual, que hoje demora mais de ano para conseguir casar. Agora não, ela terá direito ao amor, ela terá direito a um projeto reprodutivo, ela terá direito a casar, terá direito a tirar a carta de habilitação. Então, assim, a gente traz muito mais protagonismo às pessoas com deficiência. Não adianta nós tentarmos, por exemplo, fazer o estatuto agora proposto e aprovado e que vai para sanção, por exemplo, diz o número de lugares no teatro, o número de dormitórios no hotel, mas acontece que todo hotel é obrigado a ser acessível. Acontece que todo teatro tem que ser acessível, todo prédio de uso coletivo tem que ser acessível. Basta cumprir a lei. Não, de jeito nenhum haverá confusão. Ela vai ter o direito de escolher onde ela quer sentar. Porque tem gente que gosta do camarote, tem gente que gosta da pista, tem gente que gosta da frisa. E a pessoa com deficiência não podia escolher. Quem escolhia era o teatro, onde ela iria sentar. E nas cadeiras do mercado de trabalho, hein? A Lei Brasileira da Inclusão aborda um ponto considerado importante tanto pela deputada Mara Gabrilli como pela presidente do IBDD, Tereza do Amaral. É uma regra em que as empresas com mais de 50 empregados devem reservar no mínimo uma vaga para pessoas com deficiência. Hoje, a regra vale apenas para empresas com mais de 100 funcionários. Meu nome é Marquiano Charan Filho e eu sou diretor-presidente da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos. Nós fazemos um trabalho de capacitação profissional de pessoas com deficiência visual. Uma das deficiências mais difíceis de serem inseridas no mercado de trabalho é a visual, e não por condições técnicas, mas pelo fato da sociedade não acreditar ou não conhecer o potencial dessas pessoas. Vai chover, hein, Débora? Eu pego guarda-chuva grande, eu trabalho com guarda-chuva. Você fica no semáforo com guarda-chuva, é? Linda, maravilhosa, sempre. Tem que levar as coisas na esportiva. Hoje mesmo, agora eu vou trabalhar um pouquinho, vou almoçar, depois, mais tarde, vou dar um tapinha, vou fazer uma escova no meu cabelo e vou no pagode. Pagode, é? Eu gosto de pagode, adoro pagode. Eu sou delegada de polícia, Samantha Ribani Conte, sou delegada titular da primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência do estado de São Paulo. Não existe amor em SP. O que nós temos de maior parte assim, criminal é a injúria, aquela injúria qualificada mesmo pelo motivo da deficiência, uma injúria mais grave, né? A pessoa é síndrome de Down, por exemplo, ela tem uma doença mental. Aí ela é chamada de retardado, de idiota, que não presta para nada. Ou então ela é um cadeirante, é chamado de aleijado. Depois temos as agressões, temos as ameaças, temos furtos.
existe amor em SP. Problemas de apropriação, de pensão, né? A própria família que é abusado daquele deficiente, se apropria dos valores que a pessoa recebe. Temos abusos sexuais, temos de tudo ali. O que você espera da sociedade, das pessoas? Mais amor, né? Compreensão. Hoje em dia falta muito amor em São Paulo. Não precisa morrer pra ver Deus. 14 mil pessoas com alguma deficiência registraram um boletim de ocorrência no estado de São Paulo no período de 1 ano. Não precisa morrer pra ver Deus. É muita coisa, né? É muita coisa, né? É muita coisa, né? Apoiar é você dar condições para a pessoa prosseguir a vida dela de forma autônoma. Agora, não pode acontecer a superproteção. Então, a pessoa perdeu a visão, então a família não deixa mais sair de casa, a pessoa até faz uma reabilitação, aprende a andar com bengala, mas a família acaba não deixando sair sozinha. Então, isso não pode acontecer. Minha família, ela apoiou muito, tanto a esposa como os filhos, mãe, irmãs. Parece que você é um bebê. Então, eles te cuidam de todas as formas, eles te cercam de todo o carinho, de toda a atenção, de todo o apoio, né? E isso eu tive muito da família. Acho que conta muito esse meu desenvolvimento, essa minha autoestima, foi tudo. Os familiares muitas vezes discriminam o próprio filho, o pai ou a mãe que tem esse problema, um irmão que é diferente. Então ele já é maltratado dentro da própria família. Tanto é que nós temos muitas denúncias anônimas que apontam isso, né? Nós recebemos cópias das denúncias anônimas do estado todo de São Paulo. Desde que a delegacia foi criada até hoje, são quase 2.500 denúncias. Nessa reportagem especial, nós ouvimos que amanhã a Lei Brasileira de Inclusão deverá ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. Depois de publicado, o Estatuto terá 6 meses para começar a valer. Alguns grupos que representam os favorecidos desta nova legislação não acreditam muito em grandes avanços, não. Outros enxergam a proposta com bastante otimismo, com bastante esperança. Enquanto isso, pessoas com deficiência e familiares esperam de imediato, esperam para já, apenas o óbvio. Que a sociedade conheça as nossas dificuldades e nos ajude a resolver. Não como vendo as pessoas com deficiência como coitados ou como vítimas, mas vendo que são diferentes e só diferentes. Não piores, não melhores, não são pessoas que sofrem, não são pessoas que carregam um fardo pesado. Essa visão é que a gente não quer da sociedade. É uma pessoa como todas as outras, não é? Dentro das suas limitações, você deve dar a ela o direito de desfrutar, de viver tudo que há para ser desfrutado e vivido, não é? Como todas as outras, você deve tentar criar o máximo de facilidades para que ela possa ter uma vida o mais próximo possível do normal, né? Assim que eu me recuperei do acidente, eu já estava com aquela determinação de eu vou retornar, eu vou conseguir. Pretendo aí futuramente estar advogando aí logo mais. Quem sabe um promotor de justiça. Zaidan, o que você aprende com o Manuel? Muita coisa. Eu até já disse para ele que uma das coisas é voar, né? Voar no pensamento. Há muita coisa. A paciência, a capacidade de rir, independentemente das limitações e dificuldades, e sobretudo uma capacidade de guardar a gente, de proteger a gente no seu coração. Você sempre tem um sorriso no rosto, né? Eu tenho. Tem que dar risada, né? A vida é bela. Tenho minha saúde perfeita, graças a Deus.